Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente conversar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. E hoje estou aqui para falar mais um pouquinho sobre libido. Eu percebi que o meu último vídeo ficou muito grande, eu dei algumas explicações maiores. E aí nesse vídeo eu quero falar tudo aquilo que eu falei, mas agora de uma forma resumida, de uma forma mais simples de olhar para tudo aquilo, ok? Te convido a essa reflexão. Então, libido. Libido é algo para ser vivenciado na vida do adulto. Mas a libido, a sexualidade, ela está em nós desde que nascemos. Então a criança tem a sexualidade dela, o adolescente, sim, é óbvio, vemos muito a sexualidade lá na adolescência. Mas a gente vai viver a sexualidade de uma forma plena e saudável se a gente viver ela tanto na fase adulta quanto emocionalmente o adulto cuidando disso. Como assim? Vamos pensar assim. O meu adulto é uma parte em mim que consegue administrar a minha vida de uma maneira mais saudável. Mas aquilo que é da sexualidade, a libido em si, ela está na criança. Então, é o adulto cuidar disso que está na minha criança. De uma forma assim, que o meu adulto olha e administra, e inclusive fala assim para minha criança, pode desfrutar, pode viver isso que é seu, de uma forma saudável e gostosa, que eu estou aqui cuidando para que seja seguro, e seja bom, e seja saudável. Porém, em muitos momentos a gente vive a nossa sexualidade, a nossa libido assim, a minha criança sem um suporte de segurança, porque o meu adulto fica sem energia naquilo que é da sexualidade. Porque por vezes a gente tem aqui, na nossa criança, muitos traumas relacionados à nossa sexualidade, muitas dificuldades que foram sendo registradas na minha criança, ou seja, aqui na minha mente, a partir daquilo que eu vivi na infância e na adolescência. Então, para falar disso de uma forma resumida, vamos pensar assim, né? Um dia eu fui criança e um dia o meu marido também foi criança. Ok, mas um dia ele cresceu e se tornou adulto. E um dia eu também cresci e me tornei adulta. E aí um dia nós nos encontramos e começamos a nos relacionar. Para ser possível um relacionamento saudável, esse relacionamento de casal, seja heterossexual ou homossexual, ele precisa ser uma relação de igualdade. Porém, nem todos nós conseguimos isso. Muitas vezes fica uma relação desnivelada. Em alguns aspectos da vida, eu me coloco maior do que o meu marido, como se eu fosse a mãe dele. E o casal que em alguns aspectos apresenta esse desnível, também inverte em outras situações. Em outras situações, eu me coloco pequena e o meu marido grande diante de mim, como se ele fosse meu pai. E aí vai ser uma relação de muito conflito. Isso daqui que eu estou mostrando agora, por vezes é bem nítido, é bem óbvio, é explícito na relação. Aquela explicação que eu dei no meu vídeo anterior falando sobre libido é uma explicação mais pormenorizada. Então, por vezes, a gente não vai conseguir enxergar tão bem, porque está muito lá no nosso inconsciente. Aquilo de ter a filhinha do papai, ter o papai lá no coração ocupando o lugar de homem,
E o filhinho da mamãe, lá no seu coração, tem a mamãe ocupando o lugar de mulher. Agora, isso aqui que eu tô mostrando para vocês é explícito. Isso daqui, se a gente parar para olhar, fica nítido quando eu vou para um lugar menor e o companheiro vem aqui para um lugar maior. Como se ele tivesse que ser responsável por algo que é meu. E vice-versa. Em outras situações, acontece o inverso. Eu me coloco de uma maneira maior diante do meu marido. E o meu marido vai para aquele lugar menor. Como se ele fosse dependente de mim. Como se ele precisasse de algo de mim. E aqui também, como é uma situação em que eu também me coloco como se eu precisasse dele. Como se eu fosse dependente dele. Assim como um dia eu fui lá na infância em relação à minha mãe e meu pai. Lá na infância estava certo eu ser dependente da minha mãe e do meu pai, porque eu tinha aquilo que era da vulnerabilidade física. O meu corpo ainda estava se desenvolvendo. O meu cérebro ainda não tinha finalizado a formação. Ele ainda estava se desenvolvendo. Então, na infância e na adolescência, a vulnerabilidade que esse indivíduo vive é esperada, é normal e tem que ser dessa forma. E aí o papai e a mamãe são responsáveis por cuidar daquilo que a criança e o adolescente ainda não dá conta. Mas olhando para mim aqui, hoje eu sou adulta. Então, a princípio, eu dou conta de ter uma relação de igualdade com o meu marido. Mas aí, para ter uma relação de igualdade, eu preciso olhar aqui para minha criança, meu adulto, olhar para minha criança e contar assim para ela, ó, agora quem cuida de você sou eu, não é o nosso marido, não é o nosso companheiro. Então, quando minha criança, quando doer algo aqui dentro, eu adulto olho e cuido. E eu olhando para o meu marido, no meu adulto, olhando para ele, eu também preciso me posicionar dessa forma. Então, aquilo que é dele, ele dá conta. Ele já tem um cérebro desenvolvido e pronto para dar soluções para os problemas que ele tiver na vida. E eu também, da mesma forma. Por isso que é uma relação de igualdade. Claro que, diante de uma dificuldade minha, eu posso pedir ajuda para ele. Mas prestando atenção em não colocar ali uma dependência. Porque caso ele não consiga me dar essa ajuda, e caso ele não esteja disponível para me dar aquilo que eu preciso naquele momento, o meu mundo não precisa desmoronar por causa disso. Se o meu adulto estiver olhando e foi o meu adulto que pediu ajuda, então o meu adulto consegue se reestruturar e buscar alguma outra alternativa para resolver o meu problema. Então isso é ter uma relação de igualdade. Eu posso colaborar com o meu marido, mas eu não sou responsável pelo problema dele. Eu não preciso carregar aquilo que é dele. Ele tem um adulto lá dentro dele que ele dá conta. E o mesmo vale para mim. Eu tenho um adulto aqui na minha mente que dá conta de dar soluções para os problemas da minha vida, mesmo que eu tenha que pedir ajuda. Mas pedir ajuda no adulto é algo saudável. Pedir ajuda aqui na criança, aí tem algo de dependência. O outro precisa me dar, porque senão o mundo desmorona. Isso se chama dependência emocional, ou seja, a pessoa está vivendo um processo de heteronomia, que é muito comum lá na infância e adolescência. Lá na infância e adolescência, aquele indivíduo precisa viver essa heteronomia, ou seja, eu dependo de alguém fora de mim para me dar segurança emocional e estar saudável. Agora, a pessoa fez 18 anos, o cérebro já está pronto, então aqui dentro do cérebro a pessoa já tem condição de exercer a sua autonomia, ou seja, eu mesma sou responsável pela minha segurança emocional, pelo meu equilíbrio emocional e aquilo que se dá aqui dentro de mim, as minhas dores, eu tenho já plena consciência de que sou eu que cuido e somente eu tenho acesso para cuidar. Ninguém consegue entrar mais aqui dentro e alterar qualquer coisa. O que acontece é que as pessoas podem só colaborar comigo.
como por exemplo terapia, esse vídeo, você tá aqui me ouvindo e refletindo uma série de coisas, conversar com um amigo, conversar com a mãe, com o pai, pedir um conselho, tudo isso é colaboração para o adulto. Ninguém consegue mais entrar aqui dentro e modificar a minha personalidade, somente eu, somente o meu adulto, quando o meu adulto olha para minha criança e cuida dela, cuida daquilo que ela precisa. Então, libido no casal vai surgir quando a relação for de adulto para adulto, for equilibrada. Porque se ficar aqui, ó, papai cuidando da filhinha, a filhinha não vai sentir tesão pelo papai. Ou se ficar ao contrário, né? Mamãe cuidando do filhinho, também aqui não vai ter libido. Porque filho não sente tesão pela mãe, ou a mãe não sente tesão pelo filho. Alguma dessas duas coisas vai acontecer, ou as duas, tá? Então, a melhor possibilidade para um casal dar certo é a relação ser de adulto para adulto. E a criança de cada um estar olhando para cá, para o adulto. Não olhando para o companheiro. Perceba aqui, ó. A criança olha para cá. Deixa eu buscar um ângulo que dá para vocês verem melhor. Aqui, ó. Ó, a criança do meu marido olha para o adulto dele e a minha criança olha para o meu adulto. Porque sou eu que sou a responsável por cuidar das minhas dores. E o meu marido é que é responsável por cuidar das dores dele. Podemos colaborar com a dor um do outro, mas eu não carrego aquilo que é dele como se fosse algo meu. E aqui essa é a melhor possibilidade desse casal ter bastante tesão. E o tesão, né, o estar ok com a sexualidade, é algo que o casal precisa olhar e colocar, sabe onde? Deixa eu posicionar aqui, ó. Vou colocar esses dois elementos para representar a sexualidade de cada um. Então, vou colocar aqui e aqui. A gente colocando a sexualidade, sentindo ela aqui atrás da gente, a hora que eu olho para o meu marido, eu olho com muito tesão. E principalmente colocando a sexualidade ali, vai funcionar aqui dentro de mim algo aqui, ó. Eu secciono, eu me separo ainda mais da minha família de origem, colocando ela no lugar de respeito que ela está. E o meu marido, vice-versa, a mesma coisa. Se ele coloca a sexualidade dele aqui, impulsionando para o casal se unir, isso significa que aqui, ó, ele fica na distância correta em relação à família de origem. E aí aqui, ó, tem tipo um imã, uma força, que é o tesão, que une o casal. E aí é o que a gente chama, que é o objetivo principal desse vídeo, que é a libido, falar da libido. Então, libido vai surgir quando a relação de casal for de adulto para adulto e cada um estiver no seu devido lugar. Aqui só colocando mais um aspecto para vocês olharem de uma forma resumida em relação a tudo aquilo que eu falei no último vídeo. Se você quiser saber mais, de uma forma mais pormenorizada a respeito da libido, eu te sugiro, vai lá e assiste o meu vídeo anterior, que eu falei sobre libido. Falei bem detalhadamente. Ficou até um vídeo bem longo, eu peço desculpa. Mas foi a inspiração do momento. Bom, o que eu queria conversar com vocês hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. E acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.